Livro de Gálatas, terceiro capítulo, e os versículos 1 ao 29 que diz: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz: e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas, ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fossemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Podemos perceber aqui que este capítulo traz uma mensagem profunda sobre a fé e a graça. Vamos nos aprofundar mais nesse capítulo. Em Deus, e isso foi contado como justiça. Paulo argumenta que todos os que têm fé são abençoados com Abraão. Isso sublinha que a fé sempre foi o meio de salvação, desde os primórdios da história bíblica. A promessa e a lei. Paulo explica que a promessa feita a Abraão não foi anulada pela lei dada a Moisés posteriormente. A lei não revoga a promessa, ela serviu para revelar o pecado e apontar para a necessidade de um Salvador.
Assim, a fé em Cristo é a chave para herdar as promessas de Deus. Filhos de Deus pela fé em Cristo. Paulo afirma que por meio da fé em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Não importa nossa origem étnica, social ou cultural. A fé nos une a Cristo, e em Cristo, somos herdeiros das promessas divinas. Unidade em Cristo. Paulo conclui enfatizando que, em Cristo, não há divisões. Todos são um em Cristo Jesus. Essa é uma chamada à unidade baseada na fé compartilhada, independentemente das diferenças externas. Essa passagem nos convida a refletir sobre a simplicidade da fé. A salvação não vem por meio de nossas obras, mas pela graça de Deus acessada pela fé em Cristo. A história de Abraão nos lembra que a fé é um caminho antigo e comprovado para a justificação. Que esperamos abraçar essa fé, permanecendo unidos em Cristo e vivendo como filhos de Deus pela graça da fé. Na meditação de hoje, eu lembro que a Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e a morte, e é verdade. Uma palavra impensada pode destruir uma boa amizade, criar inimigos perigosos ou até levar a um processo em tribunal. No livro de Eclesiastes, capítulo 10 com o versículo 12 diz assim: As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. Este versículo é uma joia de sabedoria que nos chama a considerar a importância de nossas palavras e como as utilizamos, como podemos ver aqui em 6 pontos. A poderosa ferramenta das palavras. Este versículo destaca o poder das palavras e como elas podem ser usadas como uma ferramenta de graça ou como algo destrutivo. As palavras do sábio são descritas como cheias de graça, indicando que sua fala é positiva, construtiva e edificante. A diferença na escolha das palavras. A escolha de palavras sábias não reflete apenas a sabedoria da pessoa, mas também tem um impacto nas pessoas ao seu redor. Palavras gentis e graciosas têm o poder de inspirar, encorajar e trazer paz. O devorar das palavras fúteis. Por outro lado, os lábios do tolo devoraram. Isso sugere uma fala impulsiva, destrutiva e que consome, não só aquele que fala, mas também aqueles que ouvem. Palavras imprudentes podem destruir relacionamentos, causar mágoa e criar divisões. A sabedoria que vem do alto. Esse versículo nos lembra que a verdadeira sabedoria se manifesta nas palavras. Aqueles que buscam a sabedoria divina escolhem palavras que refletem amor, compaixão e verdade. Essa sabedoria é um presente que vem de Deus. O chamado à reflexão. Este versículo nos convida a refletir sobre nossas palavras. Como estamos usando essa ferramenta poderosa que Deus nos deu? Estamos procurando palavras que edificam e trazem graça, ou estamos deixando que nossos lábios as devorem impulsivamente? A bênção de uma fala graciosa. Que nossas palavras sejam cheias de graça, uma vitória para os outros. Que escolhemos a sabedoria divina ao expressar nossos pensamentos e sentimentos, e que nossas palavras sejam um testemunho do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Oração do dia. Senhor, neste novo dia, agradecemos de coração por todas as vitórias que permeiam nossa jornada. Reconhecemos com gratidão a presença amorosa de nossa família e amigos, verdadeiros presentes em nossa vida. Pedimos com humildade sabedoria para tomar decisões que reflitam Tua luz, livramento de todo mal, e saúde que nos permita desfrutar a cada momento. Que Tua graça nos envolva como um manto, e que a misericórdia guie nossos passos, dando-nos discernimento para compreender Tua vontade. Que a felicidade floresça em nossos corações, e que o cuidado e o amor de Deus estejam sempre conosco, é o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias.
E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.